Olá, nesse vídeo resolveremos a questão 26 da prova de Física do vestibular da URGS de 2023. Uma fonte possui tensão nominal de circuito aberto, V, e resistência interna, RI, e é colocada como componente do circuito indicado na figura. A tabela apresenta valores da corrente I que percorre o circuito, para dois valores da resistência R. A partir desses dados, assinale a alternativa que melhor representa os valores de V em volts e de RI em ohms, respectivamente. Bom, nesse problema aqui temos uma fonte que possui uma resistência interna RI. Nesse caso, a gente interpreta RI como uma resistência normal ligada em série às demais resistências. Nesse caso, então, a gente tem esse sistema com duas resistências, uma resistência R e uma resistência RI. A gente sabe que para resistências em séries, a resistência equivalente é a soma de todas elas. Então a gente tem a resistência RI somada com a resistência R. A gente consegue escrever então a tensão como sendo a resistência equivalente vezes a corrente I e, portanto, por essa equação de cima, isso é a resistência interna mais a resistência R vezes a corrente I. Como a tensão V da fonte e a resistência interna RI são incógnitas do problema, e a questão nos fornece duas informações de R e de I, o que nos fornecerá então um sistema de duas equações, vamos primeiramente isolar V e RI. A gente consegue então distribuir I nessas duas resistências. A gente tem I vezes RI mais I vezes R. Passando I, RI para o outro lado, a gente conclui então que V menos I vezes RI é igual a I vezes R. Com essa equação, nós conseguiremos montar o nosso sistema de equações utilizando os dados da tabela. Bom, utilizando os primeiros dados, a gente tem que V menos 4RI é igual a 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 é 10. Então a gente tem já a primeira equação do nosso sistema. Agora, utilizando o segundo conjunto de dados, a gente tem V menos 3RI é igual a 3 vezes 3,5. 3 vezes 3 dá 9, 0,5 vezes 3 dá 1,5. Então isso é 9 mais 1,5, que é 10,5. Esse é o nosso sistema de equações. Agora, como a gente faz para resolver ele? Bom, a gente consegue facilmente remover a variável v, certo? É só subtrair a segunda equação da primeira. Então a gente faz menos isso aqui, menos isso aqui, e nós somamos com a primeira. Então, v com menos v dá 0. Agora, menos 4RI mais 3 dá menos RI. Perceba, menos com menos aqui dá mais. Então, somado com essa equação, nós temos menos 4 mais 3, que dá menos 1. E do outro lado, a gente tem 10 menos 10,5, o que dá menos 0,5. Então, a gente tira daqui que a resistência interna da fonte é 0,5 ohms. Agora, nós podemos utilizar esse resultado na primeira equação, o que nos permite ter V menos 4 vezes a resistência interna, que é 0,5. Isso tem que ser 10. Bom, essa multiplicação aqui dá 2. Então a gente tem V menos 2 igual a 10. Logo, V é 12 volts. Então a gente obteve aqui a tensão da fonte e sua resistência interna. Resposta final, letra B. Obrigado.